Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Nós estamos aqui novamente para compartilhar o pão da vida, a palavra de Deus, e por isso eu peço para que você abra seu coração e feche seus olhos e vamos orar a Deus para convidar o Santo Espírito a nos guiar a toda a verdade. Grandioso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Envia-nos o teu Santo Espírito para ser o tradutor da tua palavra para o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém. Quando o assunto é pecado, todos nós somos irmãos gêmeos. Ter filhos gêmeos me ensinou muitas coisas sobre a vida, sobre a gemelaridade, sobre a natureza humana. A Laura e a Luísa, minhas filhas, quando descobrimos que elas eram gêmeas, ainda não sabíamos que eram elas. Eu ainda tinha expectativa de que fosse menino. Por alguma razão eu achava que ia ser dois meninos. Tanto que eu fiz uma edição de uma foto, eu lembro na época, onde eu peguei a barriga da minha esposa, tirei uma foto e dentro da barriga dela eu coloquei duas carinhas de meninos. Mal sabia eu que eu sei pouca coisa dessa vida. Eram meninas e eu amei que vieram meninas. Só que enquanto estavam na barriga da minha esposa, eu comecei a perceber que esse negócio de gemelaridade, gestação de gêmeos, é uma coisa muito mais complexa do que as pessoas pensam e com muitos riscos. Tem muita mãe que quer ter filhos gêmeos, mas não sabe de todos os riscos que é ter ali uma gestação de gêmeos, muito complicado. Tem gêmeos que estão conectados em placentas diferentes e em sacos amnióticos diferentes. Tem gêmeos que estão conectados na mesma placenta, mas estão separados por sacos amnióticos, cada um dentro do seu saco amniótico. Mas existe um tipo de gemelaridade que é a gemelaridade onde existe só uma placenta, existem dois bebês, mas também existe só um saco amniótico. Ou seja, só dentro de um saquinho eles estão, juntos esses bebês. Igual as minhas filhas. Nós chamamos de mono-twins, elas são monoamnióticas e monocoriônicas, uma placenta só e um saco amniótico. Só traz um monte de problema isso. Problema porque elas ficam se enrolando e os cordões se apertam, aí para de passar sangue, oxigênio e comida, aí cria toda essa complicação. Pode ter transfusão feto-fetal, quando o sangue vai muito para um e pouco para outro. Existem muitos problemas que podem acontecer e a gente sofreu tudo isso aí e outros bichos mais. Gemelaridade é difícil, só que não é só difícil quando está no útero, não. Quando nasce, logo você vê que cada um é cada um, mas cada um é tão parecido com o outro. Porque você fica com aquela dificuldade de saber. Eu lembro que enquanto eu tentava colocar minha mão dentro da incubadora, lá no Hospital Santa Joana, e fazer um carinhozinho nelas assim, eu só sabia quem era quem, porque assim que nasceu, foi colocada uma pulseirinha lá e a gente sabia que essa aqui é a primeira que nasceu. A que nasceu com 30 segundos antes foi a Luísa, que nasceu 30 segundos depois foi a Laura. Eu já sabia quem era. Uma foi entubada, a outra não foi entubada a princípio. Aí quando a primeira foi extubada, a segunda teve que ser entubada, recebendo oxigênio, aquela coisa. E aí saem do hospital. É aquela coisa para você saber para quem você vai dar de mamar. Você tem que organizar, você tem que fazer um prontuário, colocar ali, 3 horas da manhã, dei mamar para a Laura. E como saber quem é a Laura agora que saiu do hospital e não tem mais a fitinha? Aí você tem que criar os seus jeitos. Logo eu percebi que a Luísa tinha uma veiazinha que aparecia aqui. Então logo eu percebi, essa aqui é a Luísa. E eu não perdia mais. Toda vez que eu tinha dúvida, eu tinha que olhar na cabecinha para ver se tinha aquela marca para eu saber quem era. E com o tempo vai passando, as diferenças vão aparecendo, vão ficando evidentes, mas as semelhanças incrivelmente também aumentam. Você começa às vezes a desacreditar de quão dependente um é do outro. E quando eu lembro de gêmeos, lembro dessa questão de serem tão semelhantes, de terem essa conexão, eu lembro que uma vez um médico disse para mim que os gêmeos, depois de uma certa idade, na infância, antes deles falarem completamente, eles desenvolvem uma língua própria, onde só os gêmeos se comunicam ali, ninguém mais entende o que eles estão falando, mas os gêmeos, eles sabem o que o outro está falando. Eu achei isso muito interessante. E às vezes eu penso isso, porque a Laura tenta falar alguma coisa, eu não entendo, e a Luísa fala, papai, a Laura está querendo dizer assim, assim, assado.
se preocupa com o que a outra sentiu. Ela está assim, ela está triste, ela está dormindo. Olha a cara dela, papai. Ela não está feliz. Sabe, entende. Eu lembro da história de gêmeos na Bíblia e hoje eu gostaria de pregar sobre eles para vocês, que é Jacó e Esaú. Uma história belíssima que encontramos no livro de Gênesis, capítulo 32. E eu leio com vocês a partir do verso 24, com um foco na pessoa de Jacó. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. História fantástica desse homem chamado Jacó. Fantástica, porque a história dele não começa aqui, a história dele tem um ponto alto aqui nesse momento lutando contra o anjo do Senhor. Mas Jacó, que tem o significado do nome dele, enganador. Por que enganador? Porque desde o ventre da mãe, quando ele era gêmeos, e por que eu acho que Jacó e Esaú, eles eram mono twins, como minhas filhas? Porque a Bíblia diz que Jacó, enquanto Esaú nascia, a Bíblia diz que eles lutavam na barriga da mãe para ver quem ia nascer primeiro. E quando Esaú nasce primeiro, a Bíblia diz que Jacó nasce agarrado no calcanhar dele. Ou seja, para Jacó nascer agarrado no calcanhar de Esaú, eles deviam estar saindo do mesmo saco amniótico ali. Eles eram mono twins, muito parecidos. Eles eram quase a mesma pessoa. E a Bíblia diz que havia uma profecia de que o filho mais novo dominaria o filho mais velho serviria o mais novo. O primogênito, na verdade, não seria o primogênito, seria o contrário. E a mãe, muito apegada a isso, Rebeca, faz com que ajuda o filho a enganar o pai, que era Isaac, para dar a bênção da primogenitura para Jacó, que era o mais novo, querendo forçar para que aquilo acontecesse para Jacó. E Jacó também queria ser o primogênito, então lhe deu uma forçada para ser. A profecia já disse que ele seria, mas ele tinha que dar uma forçadinha para ser. Então foi lá, enganou o pai. Depois que o pai e o irmão descobriram, Esaú descobriu que ele tinha sido enganado ali, enganou o pai, Esaú se irou, o pai morreu, e então Jacó, por orientação da mãe, teve que fugir para as terras do seu tio Labão. E lá nas terras do seu tio Labão ele trabalhou, ele casou, ele teve filho, ele teve outra mulher, ele teve filho, e teve muita prosperidade, muita coisa boa aconteceu para ele. Só que aquele ser, a força que ele tinha feito, virou para o mal dele. E agora ele foge de quem ele se tornou. Porque Jacó, ele só tinha o nome daquele que pega no calcanhar. Agora, Jacó realmente tinha se tornado um enganador, ele tinha enganado o pai dele. É interessante que essa expressão hebraica de pegar no calcanhar tem um significado muito específico e parecido com uma expressão brasileira, né? Quando a gente fala assim, quando alguém enganou você, te deu um calote, né? A gente fala assim: o fulano passou a perna em você. A gente não tem essa figura de linguagem, a gente tem essa forma de falar que a pessoa te enganou, te ludibriou, fez um trambique, ela passou a perna em você. Em hebraico, para dizer que a pessoa enganou a outra, eles dizem assim: olha, ele pegou no meu calcanhar. O fulano pegou no meu calcanhar. Isso nos ajuda a entender Gênesis 3, quando a Bíblia diz que a descendência de Eva pisaria na cabeça da serpente, mas a serpente feriria o que da descendência? O calcanhar. Não era ferida de morte apenas, era engano. Figura de engano, pegar no calcanhar, figura de engano.
Então Jacó vai para a terra do tio Labão dele, e aquela força que ele fazia para ser algo que ele achava que tinha que ser, se tornou uma fuga daquilo que ele se tornou. E depois de fugir daquilo que ele se tornou, ele entra em colapso e começa a ter medo. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre medo para vocês. Porque nós estamos vivendo um tempo de medo. Medo de muitas coisas. Eu também tenho medo, como você tem medo. Esses dias para trás, assistindo um filme com a minha esposa à noite, estávamos sentados no sofá, depois de fazer o culto com as crianças, elas estarem dormindo já, o barulho cessou, nós sentamos no sofá e fomos assistir um filme muito bem recomendado. Começamos a assistir o filme, mas o filme me provocou um sentimento tão terrível de dor e de angústia, que há muito tempo eu não sentia aquilo me incomodou muito, assim, a ponto de eu chorar. E eu verifiquei que tinha um certo medo no meu coração. E esse medo no meu coração me inspirou a falar para vocês de que dentro do medo, do nosso medo, existem 3 pessoas. A primeira pessoa que está dentro do nosso medo é a pessoa de Deus. Jacó, na situação de medo, quando ele está com medo lá, ele sai da terra do tio Labão, porque ele quer voltar para a terra dos pais dele, de Isaac. E quando ele está nesse meio do caminho, ele manda preparar oferta, pedras preciosas, bois e um monte de coisa, e manda com seus servos como oferta, como um presente para o seu irmão Esaú, porque o irmão Esaú queria matar ele. Então ele manda um presente para ver se dá uma aliviada no coração de Esaú. E os servos vão levar, mas logo voltam e falam assim, não adianta levar porque Esaú está vindo aí com 400 homens com espada e vai matar todo mundo. E aí que Jacó entra em pânico. Ele entra em pânico não porque ele não tivesse homens, não porque ele não tivesse braço, não porque ele não pudesse lutar, mas porque ele não sabia quem ele era. Ele entra em pânico porque não saber quem se é, não ter percepção correta de ser, nos coloca numa situação de vulnerabilidade tremenda. Ele nem sabia se ele realmente merecia morrer na mão de Esaú ou não. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia o que definia ele. E naquela angústia ele manda várias pessoas passarem ali, esposas, filhos e todo mundo, camelo, passa tudo pelo Vale do Jaboque ali. E então o anjo do Senhor aparece para ele, Deus aparece para ele. Então no medo, geralmente Deus aparece para a gente. Se você está vivendo esse medo, peça para que o anjo do Senhor apareça para você. E quando o anjo do Senhor aparece para a gente, ele ensina para a gente coisas que a gente achava que sabíamos. O Beto Guedes diz assim, que a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E às vezes Deus tem que aparecer para ensinar aquilo que a gente já sabe de cor. A segunda pessoa que está dentro do seu medo é o seu próximo, aquela pessoa que está perto de você, que vive com você. Quando Esaú é visto por Jacó, no final, no capítulo 33, Jacó vê Esaú e Jacó fala assim para Esaú, Esaú, quando eu vejo você é como se eu estivesse vendo o próprio Deus. Acontece que Esaú não mata Jacó, eu vou antecipar a história para vocês aqui. No final dá tudo certo, Esaú não mata Jacó, porque eles eram irmãos gêmeos, eles eram mono twins, eles eram Laura e Luísa, pode até brigar, mas é como se fosse um. Jacó percebeu muitas coisas, ele percebeu o significado de ter um irmão, o significado de ter alguém, o valor de ter alguém à mesa, o valor de compartilhar uma refeição, o valor de compartilhar uma cama. Há muitos que não sabem esse valor e só vão descobrir o dia que perder. Triste, muito triste, porque nós podemos ver a face de Deus na face do nosso próximo. Mas dentro do nosso medo existe um outro elemento com o qual eu quero terminar aqui o sermão com vocês. Não é um término muito rápido, não se apresse para o almoço, tá? É um término um pouquinho longo. Esse terceiro elemento, essa terceira pessoa é você. Você está dentro do seu medo. Você é uma pessoa que precisa ser cuidada, você é uma pessoa que precisa ser percebida, você é uma pessoa que precisa ser atendida e muitas vezes
nós não percebemos que somos alguém e que esse alguém precisa ser tratado. Sabe aquela voz que fala com você, que nós chamamos de consciência, que a filosofia vai chamar de subjetividade, em que em alguns lugares a Bíblia vai chamar de homem interior, ou então de alma? Sabe aquele espaço dentro do nosso ser que o salmista no capítulo 42 diz assim, porque estás abatida em mim, dentro de mim, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Existe um teólogo francês, Louis Lavelle, que ele faz a seguinte pergunta: quando a gente conversa com a nossa consciência, quem é quem? Quem é eu? Quando eu converso com a minha consciência, quem sou eu? Quem é ele? Aqui no caso do salmista, a alma está abatida, ele está se referindo a esse lugar, a esse lugar de ser dentro de si, chamado alma, consciência, subjetividade, seja lá como você chamar. Quem é quem? Essa voz, essa consciência que fala conosco, ela precisa ser atendida, essa alma precisa ser cuidada. Os árabes dizem o seguinte, que a alma anda na velocidade de um camelo. Ela anda igual um camelo. E muita gente quer andar muito mais rápido. Às vezes a alma sofreu, a alma foi machucada e a pessoa continua andando nessa vida, na correria e não para atender, não anda na velocidade da alma, não se atende, não fala consigo, não se percebe. Eu me percebi nessa semana, assistindo aquele filme, logo eu vi um abraço que me lembrou uma coisa que me machucou profundamente. E quando aquilo bateu dentro de mim assim, e que me lembrou daquele ponto na minha história, que me lembrou daquela dor, daquele machucado, que mesmo cicatrizado, quando você passa a mão ainda você sente a cicatriz. Aquilo me colocou em prantos. E logo eu saí, fui para a cama, a Glória foi comigo, e eu tentava falar o que eu estava sentindo, enquanto a Glória fazia carinho em mim, tentando me acalmar, e eu, como se fosse uma criança, logo percebi que havia algum ponto dentro de mim que precisava ser cuidado, que precisava ser atendido, que o camelo tinha ficado para trás. Eu andei e o camelo ficou lá para trás. A alma, a consciência, a subjetividade, aquele lugar do eu. Existe uma autora que diz que nós só nos tornamos realmente seres humanos quando pela primeira vez lançamos um olhar inteligente sobre quem nós somos. Quem você é, Jacó? O anjo pergunta. Qual é o seu nome? Quem é você? E ele fala assim, eu sou Jacó. Eu sou o enganador. Eu nem sei quem eu sou. É por isso que eu estou com medo, lutando contra tudo e todos. Nem sabia quem você era, mas eu estava lutando. Porque quando a gente não sabe quem a gente reage a tudo. A gente acha que todas as batalhas são nossas. E a gente acha que todas as culpas são nossas também. Mas eu quero dizer para você, nem todas as culpas são suas. E nem todas as batalhas precisam ser lutadas. O anjo do Senhor pergunta para você nessa manhã, quem é você? Qual é o seu nome? Você tomou tempo para se perguntar, para verificar aonde está o seu camelo, aonde está a sua subjetividade, que partes de você precisam ser curadas, quais partes precisam ser melhoradas, o que você quer da vida, o que te define como quem você é. Eu sou Jacó, quem define minha vida é o meu passado, eu sou um enganador, eu sou aquele que pega no calcanhar. Peguei no calcanhar do meu irmão, do mesmo jeito que a serpente pega no calcanhar da descendência. Esse sou eu. E então o anjo fala assim, olha, daqui para frente você não é mais Jacó. Daqui para frente você é Israel. E assim começa a história de Israel. Os filhos de Jacó formam as tribos de Israel e uma nação surge de um homem que lutava para saber quem era. Lutava para saber o porquê estava doendo, lutava para saber por que estava tão irritado, lutava para saber por que estava com tanto medo.
Ele não foi o primeiro a falar com essa voz interior. Davi falou, Moisés falou, Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse mal eu acabo fazendo. Ele falava consigo mesmo. E depois de ter falado tanto tempo consigo mesmo, esse mesmo Paulo que se considerou muitas coisas, que se avaliou, ele falou, eu fui para o terceiro céu, ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito ouvir, mas ao mesmo tempo tem um espinho na minha carne, e eu não faço o que é bom, eu acabo fazendo o que é mal. Parece que tem um corpo morto em cima de mim, e ele fica tentando se buscar, se conhecer, entender seus limites, entender as suas possibilidades e impossibilidades. E nessa busca de si, não a busca aristotélica do conheça-te a ti mesmo, mas a busca do Senhor, me ajude a conhecer a mim mesmo, através da ótica divina, através desse processo espiritual de percepção de ser, Paulo um dia pôde concluir assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Que um dia possamos dizer, ou pelo menos sentir, as mesmas palavras que Paulo aqui mencionou. Que Cristo viva em mim e que quem eu sou seja descoberto, desmascarado, curado e transformado pelo anjo do Senhor. Que o anjo do Senhor te visite na sua casa, que ele toque na sua coxa, que ele tire a sua máscara de vilão e que a graça dele esteja sobre você. Bondoso Pai, muito obrigado por nos ajudar a entendermos quem nós somos. Nos permita, através da sua sabedoria, pararmos para atender o nosso camelo, para cuidar da sua sede, para cuidar dos seus medos. Nos ajude, através do teu Santo Espírito, a atender aquela voz interior que fala há tanto tempo e que a nossa correria e ansiedade cala. Nos ajude a visitar lugares que desprezamos e que até desconhecemos por medo e por dor, porque talvez doa demais, porque talvez seja doloroso ter que olhar para aquele camelo que está lá atrás, mas que se a gente não cuidar, vai continuar definindo de forma indevida quem nós somos. Queremos ser definidos por Ti, queremos receber um nome que sai da Tua boca, queremos ser tratados como o Senhor acha que devemos ser tratados e queremos ser percebidos de acordo com o olhar celestial. Nos ajude a viver com Cristo, que Cristo viva em nós. É tudo o que pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.